Salve, salve galera do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos lá então, vamos retomar aqui o nosso conteúdo do módulo 1, né? Dessa vez eu vou dar uma retomada no vídeo anterior e vamos concluir o módulo 1, beleza? No módulo 1, então, nós vimos, né, que encerrou essa semana, nós vimos o fim da monarquia e o início da república. Foi o tema do nosso módulo 1, certo? Então a gente viu qual foi os motivos que levaram o Dom Pedro II à sua queda no dia 15 de novembro de 1889. Estão lembrados? A gente viu que tinham basicamente 4 motivos, né? A abolição da escravatura, né? Os escravos tinham recebido carta de alforria um ano antes da queda do Dom Pedro II pela própria filha dele, né? A Princesa Isabel. Também questões militares, certo? A gente viu que as questões militares dos soldados que vieram da guerra do Paraguai, eles queriam algumas mudanças, porque o Brasil era o único país na América do Sul independente que tinha sistema monárquico, certo? A gente viu também que eram questões religiosas que levaram a queda do Dom Pedro II, né? Alguns bispos queriam algumas mudanças do Estado e o Dom Pedro II não aceitou e aí mandou prender os bispos lá em Olinda, né? Então são basicamente 4 motivos. E o último movimentos republicanos, né? Alguns movimentos republicanos que queriam a mudança do sistema de governo no Brasil, certo? Aí o segundo tópico que a gente vai ver aqui, o que é uma república? A gente viu que a palavra república significa coisa pública, algo público, certo? E a república era uma nova forma de governo no Brasil que estava começando então no dia 15 de novembro de 1889, uma nova forma de governo onde as pessoas poderiam eleger o seu presidente e o seu representante, porque na monarquia, a gente falou em sala de aula que não é possível você eleger, porque o governo, o poder, ele é hereditário, ele é passado de pai para filho, certo? Vai definir muito a monarquia da república. Existem 2 tipos de república, a república presidencialista e a república parlamentarista. O Brasil é república presidencialista, correto? Onde a gente escolhe o nosso presidente, ele que vai comandar. Na república parlamentarista, o presidente ele é chamado de primeiro-ministro, chanceler, ele é chamado com esses nomes, né? E alguns países ainda têm essa forma de governo. Na Inglaterra, por exemplo, ainda tem, né, essa forma de governo, onde tem a rainha, tem a família real. E alguém me perguntou para mim assim: professor, mas eles não mandam na Inglaterra? Na verdade, a família real não se envolve com política, ele se envolve com questões sociais e culturais, né? Eu acho que por isso que eles conseguem se manter tanto tempo no poder. Mas no caso da Inglaterra é uma questão cultural, né? Os ingleses gostam dessa cultura de súdito, de rei, então nós vamos ter aqui 2 tipos de república: república presidencialista e república parlamentarista, correto? O surgimento da república no Brasil. Como é que surgiu a república no Brasil? A república no Brasil era um movimento que já vinha sendo pensado há tempo. Não aconteceu da noite para o dia, no dia 15 de novembro de 1889, quando o Marechal Deodoro da Fonseca foi e declarou a república, tá? O jornalista Aristides Lobo, ele fala que as pessoas ficaram bestializadas, porque eles não sabiam o que estava acontecendo naquele momento no Rio de Janeiro. Eles achavam que era uma parada militar, alguma coisa que estava acontecendo naquele momento ali. E um fato interessante com relação ao Brasil, na sua independência e na sua proclamação da República, é que nos 2 movimentos não há participação do povo. Você vê que o povo não participa. Então o povo, quando foi proclamado
a República no Brasil, as pessoas que ali passavam achavam assim, deve ser mais um movimento dos militares, não é nada de tão especial assim, mas era assim, com certeza, tá bom? E monarquia versus república e permanência versus mudanças. O que mudou quando o Brasil se torna república? O que mudou? O que muda quando o Brasil deixa de ser uma monarquia para se tornar uma república? O que mudou? Mudou o quê? As pessoas puderam votar, certo? Então foi criado os 3 poderes que a gente vai ver depois, que é o legislativo, executivo e judiciário, certo? Mudou a separação entre igreja e Estado. Então igreja e Estado teve essa separação. Antes a nossa religião oficial era o catolicismo. A partir então da República não teve mais essa oficialização da religião católica. Hoje o país, o Brasil, ele é um estado laico, é um país laico. O que é um país laico? É um país que ele não é tendencioso com relação a qualquer outra religião, certo? Então mas lembrando bem, um país laico não é um país ateu, correto? Muito bem. E o que permaneceu de lá para cá? Permaneceu que as pessoas ainda lutam por igualdade, por direito, né? Ainda existe uma luta muito grande, a República não resolveu todos os problemas, a corrupção no Brasil ainda continua sendo uma coisa muito séria, o Brasil infelizmente é um dos países mais corruptos do mundo, a proclamação da República não conseguiu resolver todos os nossos problemas. Beleza, então pessoal, basicamente seria isso, esses 4 pontos do módulo 1. Primeiro, então, o fim da monarquia e o início da república. Segundo, o que é uma república. Terceiro, como surgiu a república no Brasil, com o Marechal Deodoro da Fonseca, que em 1891 vai ser o presidente do Brasil, certo? O primeiro presidente do Brasil. E de 1889 até 1891, o Brasil é chamado de governo provisório, tá bom? E a gente viu monarquia versus república, qual a diferença entre um e outro, né? Teve mudança? Não teve? Beleza? Seria basicamente isso aí, pessoal. Na próxima aula eu vou fazer um vídeo só com o módulo 2. Valeu? Um abraço e até mais.